Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Nesse vídeo aqui, já peço, se inscreva aí no baita canal, faz a mão. Se inscreve aí no baita canal, por favor, o link está aí embaixo, tá? Nos outros canais também, ajuda a gente lá, se inscreve. E dá like aqui no vídeo e comenta, porque ó, os que tem mais comentários é os vídeos que mais sobem. Então eu quero agradecer, cara, a gente conseguiu reverter em visualização. A gente quebrou o sistema. Quebramos o sistema e eu agradeço a vocês, tá? De verdade. Obrigado. A gente melhorou, pra Opa! caramba. A gente caiu assim, a gente tem uma média de views, só pra te explicar, de mais ou menos de 10 a 12 milhões de views por mês, a gente caiu pra 6. E a gente conseguiu, tá voltando, a gente tá chegando em 9 e pouco, 9,5 de novo, e os vídeos melhoraram de qualidade e de quantidade. Então, obrigado, tá bom? Só o YouTube aí, uma vez por ano ele dá essas cacetadas. É nóis, mas obrigado, tá? Ainda mais a quarentena, né, meu irmão? A situação. Futebol que parado. Que era pra estar mais... Futebol tá parado. A gente tá tirando da onde? 2 vídeos por dia, vai no bril que puxa o vídeo. Puxa, filho. Eita, nós, tá? Mas enfim, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre jogadores que ficaram marcados, viraram os culpados por algumas derrotas marcantes dos times ou seleções, tá bom? O símbolo da derrota. Exato, o símbolo da derrota. Goleiros, tá? Né? Vamos começar por goleiros. A gente não vai falar não vai fazer uma seleção. Daria. A gente daria, mas a gente vai citando jogadores, tá? Eu vou falar de 3 goleiros que a gente lembra, né? O primeiro deles é o Barbosa, que a gente fez um vídeo aqui, coitado. Assista. Eu peço pra você assistir esse vídeo porque é vídeo de história muito antiga. E geralmente esses vídeos têm pouco apego, né? Eu fiz do Torino, tá horrível de visualizações. Fiz do Barbosa, também tá horrível de visualizações. E fiz do Zico no Santos, também tá horrível de visualizações. Então eu peço que você assista pra você entender e conhecer mais a história, tá bom? O Barbosa ficou extremamente, eu acho que é o maior culpado, né? O cara que mais pagou o preço por uma derrota na história do futebol é o Barbosa. Foi do Gija. Fez o gol, né? Podia ajudar pra fora. Podia. O Barbosa no erro, né? Ele teve uma falha, mas não foi um frango. Cara, não foi um frango. Foi uma falha, né? O Gija também teve falha de marcação, porque o Gija entrou livre e tal. Pela derrota na Copa de 50 aqui no Maracanã, o Maracanazo. Coitado, e o Barbosa carregou a vida inteira o peso dessa derrota, tá? E eu sempre falo, ele só descansou em paz depois do 7-1. Vê o vídeo lá que até fizeram descaso com o coitado aí. Na seleção. Copa passada aí. 93. Fizeram o cara ficar escondido lá. Não deixaram ele entrar na Granja Comari, cara. É bem triste, mas enfim, assista lá, tá? Outro goleiro BR aí que também ficou marcado, não tanto quanto o Barbosa. Mas eu acho que o mindset dele foi diferente, né? É porque ele tá em 2 aqui também. Ficou marcado em 2. Em 2010, sim, que jogando contra a Holanda, o Julião César da Massa deu umas cagadas. Mas lá. eu acho que a cagada não foi dele. Ali eu acho que ele acabou, foi socar a bola e juntou, né? O braço dele bateu na cabeça do Felipe Melo e desviou do foco da bola. Foi um conjunto de cagada ensaiada. E aí o Júlio César também ficou aí. Aqui já tá aqui o Felipe Melo, já vamos falar. Felipe Melo já tá na lista, ficou marcado o Felipe Melo e o Júlio César nessa partida. O Felipe Melo ficou muito mais porque o Felipe Melo nunca mais vestiu a camisa da seleção. Pirocou, faz jeito. E o Júlio César, Júlio César era o melhor goleiro que tinha. Sim. E ele ficou um bom tempo fora da seleção e foi voltar já em 2013 na Copa das Confederações. E aí ele se recuperou e ficou realmente marcado de novo em 2014. Depois do 7-1, mas assim... Ele também ficou marcado por estar lá, né? Pelo número de gols. Não foi culpa dele nenhum no gol. Os caras falam que sim. Cara, se o cara chegar na pequena área... O time inteiro apagou. Na pequena área pra chutar, você não pega, a culpa não é tua não, meu irmão. O goleiro pegar na pequena área é bônus. É bônus. Pegou, ótimo. Não pegou, tu tem que fazer. Foi. Outro que ficou muito marcado, muito mesmo, foi o Karius. Nossa. Na derrota do Liverpool. Bonitinho, mas muito ordinário. Muito ruim. Na derrota do Liverpool pro Real Madrid na Liga dos Campeões na final de 2018. Se fosse o Alisson, não tinha perdido aquela final. Também falam que ele bateu a cabeça antes do lance, ele se manteve em campo e, lógico, todos os erros dele foi depois dessa batida de cabeça. Mas aí a culpa também é dos médicos não tirarem e ele falar que tava bem, né? Pô, porque é uma final de Champions, você vai botar tudo a perder porque você viu, você é egoísta, né? Você viu que os reflexos dele estavam totalmente desconexos. Sim. Ele voltou a falhar outras vezes depois. Bem que depois ele foi lá com Besiktas. Mas não foi igual, né? Ele também deu uma falha. Falha bem merda lá também. E não tinha batido na cabeça aquele dia, não. Ele ficou com uma estigma de Sidão, né? Goleiro bonito não pega bem, só o Alisson. É verdade, puta merda, gato. O Black é bonito também, Rafael. E pega demais. É verdade. E o Onana também é bonito. Se eu fosse goleiro, eu ia pegar muito. Eu sou feio. É verdade. Agora um aqui que ficou extremamente marcado e ele pagou com a própria vida por isso. Esse é pesado. Foi o Escobar, o Andrés Escobar, zagueiro da Colômbia. Vamos contar o episódio. Então não dá spoiler do episódio, só vai estar aqui na lista. Então fique esperto. Zagueiro da Colômbia. Semana sai essa história. Zagueiro da Colômbia na Copa de 94. Eu vou fazer um vídeo especial sobre ele, a gente vai fazer, tá? Ele ficou muito marcado, ele pagou com a própria vida por isso, tá?
E aí, outro também. Vai a geração, né? 2014. Vai. Nossa, a geração do choro. Geração 2014. Da visão, pô. Esse aqui ficou estigmatizado. Da visão Luiz da Massa. Chorava demais. Ainda teve chances depois, mas ele ficou muito marcado pelo choro e por querer dar alegria pro povo. Mas ele torceu pra Manu no BBB, Rafael, então não quer. Não tô nem aí que me bloqueou também. Não quer dar alegria pro povo, não. Nem não. Pô, você quer dar alegria pro povo e torcer pra Manu? Ainda bem que perdeu também. Perdeu, graças a Deus, né? Mas enfim, Davi Luiz ficou marcado. O Fernandinho, nossa, ele ficou marcado por 2 Copas. Ele tá até aqui, agora. Tem até uma reportagem na Globo que a Glenda Kozlovski, eu adoro falar Kozlovski. Como que você fala Glenda Como Kozlovski. que você fala o nome dela na hora do vamos ver? É um nome ruim de falar, né? Mas fala Glenda, né? Você fala vai, Kozlovski. Ai, Glenda, lambe minha glande. Não dá. Kozlovski. Glenda Kozlovski. Chama de amor, cara. Linda. Glenda, ai, não dá. Glenda Kozlovski. Glinda. Ela falou. Ela falou que ela tava vendo o jogo com as mães dos jogadores. Cara, e a mãe do Fernandinho fala, de novo. Meu filho de novo. Até a mãe, Ela né? ficou marcada, entendeu? Tipo. E, cara, infelizmente ele ficou marcado. Infelizmente mesmo, porque é um grande jogador. Ah, né? em time tá bom. Só não volta mais pra seleção, por favor. O Oscar também em 2014, tanto que ele vestiu a camisa da seleção pouquíssimas vezes depois, né? A queda dele durante a Copa foi muito grande, e ele entendeu que Então, na foi China ele não esperto. tem Vou pra expressão. China, não tem pressão, vou ganhar dinheiro na rua. E todos os outros, Hulk, Bernard e Fred, porque os 3 depois da Copa... O Hulk ainda jogou na seleção pelo Dunga, mas nunca mais. O Bolívia no Twitter falou, mas vocês defendiam o Hulk na seleção em 2013. Eu não lembro de ninguém defender Hulk em seleção. Todo mundo metia o pau. O Hulk Eu a gente nunca fui pegava no pé. unanimidade. Não só nós. Todo mundo. O Hulk o povo O pegava no Hulk pé. nunca ninguém gostou dele na seleção. O Hulk foi contestado na Olimpíada, na Copa das Confederações e na Copa do Ele Mundo. nunca jogou bem pela seleção. Ele não tem grandes momentos pela seleção. Tem, lógico, que algum lance ou outro. Ele vai bem, mas ele nunca foi na seleção que ele foi nos Mas clubes. ele nunca foi o cara, se não convocar o povo vai ficar puto. E eu acho que a grande, ou talvez o grande acerto, o Hulk, ele quando saiu do Porto, ele quis ir pro Zenit, né? Ele tinha mercado na Europa inteira. Cagou ali. Ele foi pro Zenit. E aí eu acho que Eu acho ele que errou. até a competitividade dele. Sim. No Porto ele era muito monstro, mas enfim, né? A geração 2014 ficou muito marcada. Aí a gente vai ter no Corinthians o Roger, lateral. O Roger pega. No Pacaembu, quebra até o portão de raiva. Arregaçaram. O Geninho falou pega. Ele foi no D'Alessandro e pegou. Espetou. Era pra pegar, pra marcar o orelha seca. Era Corinthians e River no Pacaembu. E lógico, aqui naquele momento... Aquela pressão, o Corinthians não ganha nada, nunca. O Corinthians não ganhava a Libertadores nem a pau, então era obsessão. E ali o Roger fez essa cagada, foi expulso. Eu tava lá no clube vendo com meu pai, quebraram o portão do Pacaembu, meu irmão, os guardinhas tentando segurar, ixi. E ele ficou estigmatizado, porque o Geninho falou pega, mas não era pra pegar de matar, né? E assim, o Geninho virou culpado por ter falado pega, mas assim, Não, pega pra é marcar, a linguagem do futebol. não é pega pra arregaçar. Você não fala, por favor, por obséquio, Roger, cerque esse jogador. Segue. O Roger foi dar um catiripapo, adoro essa palavra, catiripapo. Deu um catiripapo no D'Alessandro e foi expulso. E aí o Corinthians perdeu. Os caras sempre são expulsos, cara. Isso, o único não é 2012. É que foi. Em 2003 foi roubado. Acho que o mindset do Tite ficou na cabeça dos caras. Temos que ser. É porque foi o time mais disciplinado, eu acho. Foi. Na Libertadores. Foi o fair play, foi menos gols sofridos, nenhuma derrota. Sim. E o melhor ataque. Acho que tomou 4 gols na Libertadores. Era o time mais centrado. A cabeça faz diferença pra você ver. Em 2013 também, eu vou falar que o Corinthians foi prejudicado naquela metade final. Mas enfim, né? Mas tirando isso, todo ano é um vexaminho. Né? Outra do Corinthians, do Pato versus o Grêmio. No pênalti, ficou totalmente nas costas dele. O Pato resolveu que depois dos 30 anos ele é o mestre, ele tem que falar tudo. Sim. Então ele tá falando agora. Ele falou sobre isso, que não teve perseguição. Não teve. Falou que o clima estava ruim no vestiário, mas ninguém foi bater nele, não. Ninguém foi. Mas ele falou que ele foi prejudicado no Corinthians, eu também acho. Eu acho que ele foi perseguido no Corinthians. Isso aí eu também acho. Mas ele ficou marcado pelaquela eliminação na Copa do Brasil, no pênalti totalmente displicente que ele foi bater no Dida. Eduardo, se você quiser do Corinthians aqui, eu fico 3 dias falando desse Dida aí. Temos aí também o Roger, que bateu aquele pênalti contra o Figueirense aquela vez. Copa do Brasil também. Que a bola tá no ar até hoje. Tá voando. Lá tá voando. Tem vários. Aí tem, lógico, eu vou falar do meu time, do Nilson, que nem é uma derrota, mas se sai aquele gol lá, o Santos não perde o campeonato. E vamos lá, primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2015, o Santos ganhou de 1-0, tá? Com um gol do Ricardo Oliveira, acho que foi o Ricardo Oliveira ou foi o Gabigol que fez o gol? Foi o Gabigol que fez o gol, foi 1-0, o Santos ganhou. Mas, aquele jogo, só aproveitando as chances claras, era pra ter sido 3-0 pro Santos. O pênalti que o Gabriel perdeu,
E o grande erro que ficou marcado por essa derrota, que o Palmeiras ganhou 2x1 a volta e ganhou nos pênaltis. Mais um 3x0 ia ser mais complicado de reverter, com todo respeito, Sim. né? Enfim, o Santos ganhou de 1x0, teve o pênalti do Gabigol que chutou na trave, depois ele fez o gol. E o lance do gol do Nilson, que, cara... Sem goleiro. Sem goleiro, é isso. Sem goleiro, na pequena área, era só ele empurrar a bola pro gol. Ele chutou pra fora. Sim. E ali ficou marcado, não pela derrota, mas pela perca do título. Pela perda do título. Pela perda do título, entendeu? Então, esse lance do Nilson aqui, meu Deus, que raiva, que ódio. No meu coração, por mais que eu tenha gostado, é que não ficou marcado, é o Higuaín na Copa, no final. O Higuaín, mas o Higuaín sempre, ele passou a ser muito mais perseguido por esse lance. Não Assim, sempre lembrar, né? O Higuaín sempre foi um atacante goleador. Mas na hora da vamos ver. E na seleção, ele sofreu de uma estigma que o Messi sofre também. Na seleção, ele não é o cara do clube. Não. Mas o Messi é o maior artilheiro da história da Argentina, enfim. Mas na seleção não é o mesmo cara, não é o mesmo cara, não é o mesmo cara. E aí, Copa 2014, meteria os goles dele, tá lá. Aquele gol do Higuaín já era, filho. Boa parte da final da Copa do Mundo a Argentina jogou melhor que a Alemanha e o Higuaín teve uma chance clara que ele desperdiçou. A Alemanha ganhou a Copa e aí a Argentina ficou estigmatizada. O Higuaín continuou na seleção, só que muito mais perseguido, até que em um certo momento ele falou: chega, eu não quero mais jogar pela seleção, vocês estão livres de mim. Que foi o que ele falou. Então ele ficou muito marcado pela derrota na Copa do Mundo. Ele ficou mais marcado pela derrota na Copa de 2014 foi o Higuaín do que todos os outros. Mas o Messi também naquelas Copa América lá que perdeu pro Chile lá, também o povo, até que ele falou que ia aposentar a seleção. Sim, mas eles batem, mas eles pedem pra ele voltar, né? Tem campanha que bate, tem campanha pra voltar. Mas os caras na época... Sim, ele é o culpado, ele é o culpado. Pipoqueiro, a Argentina agora toda é culpada. Eu quero saber a sua opinião. Fala outros caras aí, fala do seu time, eu não tô lembrando de todos. A gente não falou do Cone. Qual Cone? O Fred Cone. 2014, é verdade. Tava naquela leva lá. Também nunca mais deixou a seleção. Não foi o culpado de nada ali. A gente pegou no pé. Né? Mas enfim, eu quero que vocês deixem nos comentários aí, que com certeza, que nem eu do Corinthians, eu vou lembrar vários. Sim. Deixa do seu time aí, o cara que você lembra que numa final, num jogo importante, deu aquela rateada e prejudicou seu time. Deixa aí nos comentários. Quem ficou marcado, né? Sim. Bota aí do seu time e bota outro que você lembrar. Com certeza vai ter vários. Seleções, Copas do Mundo e etc. 82, o Cerezo ficou marcado por uma falha que ele deu num gol do Paulo Rossi. Ele ficou muito marcado, mas ele ainda jogou pela seleção. Mas ele ficou marcado sim em 82. O Dunga em 90 também, ele ficou? Dunga. Era Dunga. Geração Dunga. Era Dunga que deu errado. 90 também. Ele deu a volta por cima. Mas ficou marcado. Ele virou o símbolo de uma geração derrotada. É verdade. Tem esses também. Mas fala outros aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. E é nóis.